vamos lá então. É, ficou combinado de eu entrar agora nessa temporada, nessa fase, da gente entrar na questão mais teórica não só na teórica, mas na prática também. Então, assim, o que não vai dar certo o que eu tô querendo fazer não, mas pessoal, pode mandar no chat aí que eu vou dando uma olhada intercalada, tá? Então, voltando para esse raciocínio, já comecei a trabalhar nessa ferramenta para montar tokenomics. Para quê? Para colocar a mão na massa, porque eu já fiz isso lá na Fitcast, mas eu estava um pouco enferrujado. E também tem novos conceitos, novas ferramentas, que na verdade não é novas ferramentas, é que naquela época não tinha nome as ferramentas, hoje tem nome as ferramentas. E aí, para colocar um contexto mais técnico, né? Aí fica legal a gente ter essa ferramenta, trabalhar em cima dela também. A gente pode fazer o seguinte também, dividir por partes. Por exemplo, vamos supor que eu posso ficar com essa parte de distribuição do tokenomics. Alguém pode ficar com essa parte de emissão, que vem essa parte aqui dos meses, quantos meses vão durar, como que vai ser distribuído os tokens até o último mês do projeto. Outro pode ficar com o detalhamento da emissão, que aí ele vai falar, vai ficar 50%, vai ficar 15%, e aí vai dividir por 60 meses, 12 meses. Esses dados mais precisos de economia, né? Aí a outra pessoa também pode ficar com essa questão dos drivers, também essa questão dos KPIs, porque tudo isso aqui são dados, a maioria desses dados aqui, a grande parte delas são editáveis. Essa parte aqui mesmo da demanda estimada também é editado. Aí escolher, montar uma estratégia de crescimento escalável do token, aí ver qual que é a melhor corretora, quanto que de investimento precisa o projeto para rodar, também é interessante, outra pessoa pode pegar para fazer. E assim a gente começa a distribuir partes, e a gente pode nos próximos encontros, no segundo mês, né, a gente pegar e colocar isso em grade para a gente formar esse builder. Agora no começo, nesse primeiro mês, né, para ser mais exato, é trazer o conceito básico para a gente começar a colocar a mão na massa. Aí depois a gente começa a formalizar o builder. O que vocês acham? Pode escrever aqui no chat qualquer coisa, tá? Se vocês não puderem escrever, abrir o microfone, tá? Fica à vontade de escrever no chat. Ok, vamos lá. Então tá, se não tem nenhuma dúvida, então vamos lá. Eu vou mandar esse tokenomics para vocês e eu vou pedir, se vocês tiverem como, claro, se vocês tiverem no computador, alguma coisa assim, que vocês dão uma olhada. O que vocês me falam desse tokenomics? Que eu vou mandar um outro em seguida para vocês dar uma olhada. Porque a ideia é a gente começar a debater e vocês também ter essa disponibilidade, se vocês conseguirem, de montar tokenomics e a gente debater sobre esses tokenomics. Porque aqui eu fiz de forma aleatória só para a gente ter material para a gente começar a trabalhar, tá? Então vai ter algumas coisas que pode ser melhorado, tem outras coisas que estão bom. Então assim, como a gente está na parte educacional, então eu não quis ser, tipo, dedicar muito tempo, por exemplo, igual eu faço nos outros projetos que eu sou contratado, né? Que aí é serviço mesmo, porque aí perde a graça. A ideia mesmo é a gente quebrar a cabeça pra gente aprender em conjunto mesmo. Mas essa divisão, o José, né, seu nome, se eu não me falha a memória, né? Será mesmo sendo pessoas com experiência em tokenomics? Cara, desculpa, mas essa divisão que você deseja, será mesmo sendo pessoas com experiência em tokenomics? Cara, é interessante que tenha experiência e não tenha experiência. Por quê?
A ideia é a gente formalizar essa parte econômica para depois a gente ir para o Machination. Lembra do Machination, que é aquela ferramenta lá de desenho, de simulação? E aí a gente formalizando todas as funções do, do Smart Contract aqui, a gente consegue fazer desenhos lá no Machination. Eu estava vendo hoje essa ferramenta Forged, eles vão fazer uma coisa parecida com a Machination no futuro. Mas como eles não têm agora, vamos para o Machination mesmo. Não vamos esperar eles terminar de formalizar esse protótipo deles. Então, a ideia é a gente montar como é que eu falo? As diretrizes, os parâmetros desse projeto. E aí a gente ter o que trabalhar lá no Machination. Aí a gente pode ir no Machination, pode ir no Miro, qualquer um que fique mais fácil. Mas na parte final mesmo, da gente simular se realmente o projeto tem falha, é a gente ir para o Machination. E o Machination ele é um pouquinho chato de mexer. Eu vou pegar e fazer, quando a gente chegar nessa parte, eu vou até pegar e fazer uns corujões para revisar alguns conceitos que eu estou enferrujado do Machination também, porque dá para fazer bastante coisa lá. Só que ao mesmo tempo que dá para fazer bastante coisa, é muito fácil de não fazer. Porque aí a pessoa acha que é complexo demais e não faz. Então assim, o conceito é aqui a gente passar e documentar. Assim, documentar que eu falo é a gente começar a fazer e trazer os conceitos para a gente formalizar o curso no final. Por exemplo, se eu for fazer essa distribuição, eu vou criar tipo um documento com o ChatGPT, ajuda, claro, não é para fazer tudo ali que pode sair com falha, mas tipo ajuda. Eu peço para ele, ó, eu tenho essa ideia, o pool principal ele vai fazer isso e isso, formalize com a grade. Aí eu peço para o ChatGPT só ajustar o texto. E aí eu vou começando a formalizar a grade. E aí a gente vai ter um builder no final. Porque se, por exemplo, cada um pega uma parte do tokenomics e depois a gente pega o Machination, a gente tem um builder. Tem um baita de um curso no final. Porque aí a gente pode convidar a Ana, a gente pode convidar o Walter para participar com a gente no contexto de DAO, no contexto de blockchain do Vini Black, contexto de Solidity do Walter. Isso, vai ser bem experimental mesmo. A gente vai testar. Essa é a ideia. Essa é a ideia para gerar o builder, José. A gente ser experimental mesmo. Tentar, tipo aquilo, erro e acerto, sabe? Agora a gente pode errar porque a gente está numa fase de aprendizado. Porque, por exemplo, tem muitos conceitos que eu estava até na mentoria de tokenomics, eu estava falando com o Bruno hoje, que é um dos mentorados lá da 3 Educa. Estou realizando mentoria lá de tokenomics. A gente comenta, a gente conversa sobre tokenomics, mas tem coisas da economia tradicional que faz muito sentido quando você olha, principalmente para essa ferramenta Forged, porque se você for olhar para o conceito de DeFi, você fica meio perdido. Agora, se você for para a economia tradicional, buscar uma tradução, por exemplo, isso aqui na economia tradicional faz esse papel. Agora eu entendi o que ele quer falar na economia Web3, sabe? Eu faço muito isso para entender alguns conceitos como posso dizer, mais avançado. Por exemplo, quando eu estudo sobre o Token Engineering Academy, tem coisas assim que eles falam de economia tradicional, que aí você é refém mesmo da economia tradicional, você tem que estudar. Não tem como só ficar na Web3. Aí você tem que voltar nas raízes da economia, entender bastante. Por exemplo, eu estava estudando só para vocês entenderem. Claro, é porque eu sou pesquisador. Vocês não precisam chegar nessa profundidade. Eu falo de início, né? Mas quanto mais profundo, melhor fica o tokenômetro de vocês. Estava estudando sobre ontologia e taxonomia. E eu caí de paraquedas nesse conhecimento, nesse conceito lá no curso do Token Engineering que eu estava fazendo agora no grupo de estudo deles. E aí eu fiquei curioso, porque taxonomia a gente pensa que é só taxa. Mas aí que a gente se engana, taxonomia é algo mais amplo. Porque taxonomia envolve economia, óbvio, mas envolve também dados de biologia e um monte de outros ecossistemas
Que aí faz sentido quando a gente estuda DAO, a gente vê os estudos internacionais de projetos gringos e eles envolvendo ecossistema, envolvendo biologia. Porque se a gente não tem essa profundidade, a gente fica meio que perdido. Tá, mas por que, que ele está trazendo esses dados de biologia no estudo de Web3? Aí volta essa questão de taxonomia, que é a proximidade dos dados, de como é que você classifica as operações, os números, os dados em si. Aí tem a questão do conjunto de dados, que aí é a ontologia. E o que, que tudo isso tem a ver? É porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que a parte econômica de Web3 tem muito mais coisa do que a gente acha que não. Só que, claro, não é pegar e estudar isso tudo numa vez só. Por exemplo, tem 8 anos que eu trabalho com o mercado Web3. E lá, quando eu fiz a Fitcash nos primeiros 3 meses, cara, eu fiz matemática de padeiro mesmo. A gente brinca cálculo de padeiro, né, na verdade, que é o ditado popular que eles falam, né? Que eu peguei a quantidade da população mundial, fiz 3 cenários hipotéticos, 100 milhões, 400 milhões e 800 milhões. Aí a gente fez os cálculos e a gente viu que para Fitcash crescer seria interessante 400 milhões. Porque os projetos que estavam mais próximos de 1 bi, que é com B, bilhão de dólares, ou bilhões de tokens, desculpa, era projetos que demorava de 5 a 10 anos para se valorizar e crescer, a comunidade acreditar e tal. E projetos com milhões, até 100 milhões, ali, até 900 milhões, vou colocar assim, demoraria de 2 até, eu vou jogar 5, que aí os 5 estoura para os outros 5 a 10, que é o de bilhões. Mas está nessa faixa etária, não tem um cálculo perfeito, porque aí vai a quantidade de tokens e o mercado que você quer atuar. Mas aí fica entre a faixa etária de 100 a 900 milhões para fazer o token valorizar entre 5 anos. Só que nisso você tem que, quando chega a 5 anos, você tem que chegar no topo do topo. Você tem que estar com a sua blockchain própria, você tem que estar com uma fundação, você tem que estar com uma comunidade sólida, em várias corretoras legais, com vários projetos em paralelo ao token. Então, assim, tem esses detalhes que quando a gente faz tokenomics, a gente começa a ter clareza. Tá bem, tá bem. Estou a ver. Ok. Então, basicamente, esse for já é como se que fosse para criar arquitetura ou design da token, não? Isso, isso. A gente vai começar agora na parte financeira, que é a mais fácil. E depois a gente vai para o Machination para começar a montar arquitetura e teoria de jogos, na verdade. Gamificação também pode ser. Porque quando a gente for para essa parte de arquitetura, a gente vai não só montar arquitetura, mas a gente vai é, montar uma simulação, que aí vem mais, né, na pegada de games, né, de gamificação, para ver se o tokenomics que a gente montou para o projeto ele é saudável. Se tem alguma falha, onde que ele está pecando. Que aí no final, juntando a Forge e a Machination, a gente consegue montar essa parte financeira do projeto. E trazer uma pegada que só no mercado internacional está tendo, no mercado brasileiro e aqui da América Latina eu não vejo muito, né? Aí pegar e colocar isso em prática. Essa é a ideia. E no final Certo. fechar com chave de ouro para deixar o builder, né? Deixar o curso para quem, por exemplo, vai ser maçante para uns dois. A gente está na metade do primeiro mês. Aí tem mais 2 encontros fora esse e aí mais um mês ainda. Aí a gente encerra, que aí é 2 meses corrido. Aí a gente tem praticamente 6 encontros. Então assim vai ser maçante. Eu confesso que pode ser um pouco puxado. Só que é aquilo, puxado que eu falo no sentido da gente se encontrar toda sexta-feira, trocar uma ideia e começar a montar essas documentações. Mas o legado que a gente vai deixar para o 3Dev, isso vai ficar para a história.
Então, assim, podendo até ser o primeiro, talvez, curso de tokenomics do Brasil, talvez. Quem sabe, né? E a gente vai estar colaborando para a comunidade, deixando o nosso rastro, né, de forma positiva na comunidade. Certo, 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 certo. Uau, muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Aí, Bruno, eu mandei aqui no chat um tokenomics que eu montei, eu acho que foi hoje. Foi hoje? Não. Não sei se foi ontem, se foi hoje. Eu mexi em duas páginas de tokenomics. Aí eu mandei esse primeiro para vocês, você, Anderson, e o José também, dar uma olhada e ver o que vocês acham desse tokenomics. Vocês podem mandar no chat se vocês não puderem, o José e o Anderson não puder é, escrever, escrever não puder abrir o microfone, né? Que a gente sabe sexta-feira a gente talvez tem barulho, alguma coisa assim, tranquilo. E aí pode mandar aqui no chat que eu dou uma olhada pra gente começar a debater sobre tokenomics. Aí já partir pra mão na massa. Ver o que vocês acham desse tokenomics que eu montei. Sendo que assim, eu não levei muito a sério, até voltando que eu acho que o Bruno não tinha chegado ainda, mas eu acho que compensa reforçar. Eu não levei muito a sério como se fosse serviço, tá? Então pode ser que tenha algumas falhas proposital pra gente começar a debater. Ver o que vocês acham e a gente começar a gerar um conhecimento como posso dizer, mais sólido sobre isso. Aí tá aqui a página. Aí se vocês quiserem olhar e trazer para o debate, seria legal. Por exemplo, eu coloquei Cave aqui, um nome, só para mim. Não tinha nome, eu falei, vou criar aqui qualquer um. Mas aqui nos detalhes adicionais, você pode ler, ó, a criação de uma nova aplicação utility com intuito de educação, desculpa. A criação de um token para a interação do novo usuário Web3. Que eu criei mais ou menos nessa linha que a gente está fazendo aqui na Web3 Dev. Aí tem a missão, tem a captura de valor, tem a criação de valor, aí no final tem o modelo de negócio, como é que a gente vai ganhar dinheiro com o token. E aí é aquilo, se o token for mais voltado para DAO e mais voltado para a questão de filantropia, algo do tipo, aí você pode colocar também. Como eu coloquei aqui como se fosse uma empresa tradicional, que ficaria mais fácil na hora de eu montar, eu coloquei assim, mas se vocês quiserem, pode, na hora que vocês forem montar, para vocês começarem a colocar a mão na massa, vocês podem colocar do jeito que vocês acharem interessante. Aí aqui no token sumário, vocês têm a parte de total grupo, grupos total são grupos internos. Grupos internos, antes de finalizar o grupo, eu vou abrir aqui a página para vocês verem como é que é por dentro dela, para depois vocês tiverem oportunidade de vocês mexerem, tá? Os grupos internos e externos, o interno é quem está trabalhando no projeto, tá? Para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Quem que está trabalhando no projeto? E os externos são quem está vendo o projeto de fora, investidores, corretora, quem que está de fora do projeto, que vai ter acesso ao token. E aí, nessa distribuição, é interessante vocês terem essa clareza agora, porque quando o mercado for ver o projeto de vocês, cara, o projeto de vocês está sólido. Tanto do pool de liquidez vai para tal lugar, vai outra parte para outro lugar, e assim vocês têm clareza de 100% do tokenomics de vocês. Aí aqui embaixo na emissão, né, voltando, aqui vocês vão explicar desde o mês 0 até o último mês. Aí vocês podem colocar a quantidade de meses que vocês acharem interessante. Eu coloquei de forma aleatória 72 meses, se eu não me engano é 5 anos. E aí ele vai crescer na distribuição dos tokens que vocês podem colocar também, tá? Vocês podem ir mexendo lá. E aí vocês vão subir nessa distribuição. Por exemplo, no mês 0, fundo de investimento tem 0% de tokens. Investidores privados, 0% de tokens. Os colaboradores que vão trabalhar no projeto vai ter 0 também, não vai receber nada. E o pool principal também não vai ter nada. Que é a carteira principal, que a gente vai fazer o deploy dos tokens e tal, a gente vai começar.
Só que aí, fazendo o deploy, eu acho que o pool eu coloquei no lugar errado. Mas faz parte, tudo bem. Eu acho que o pool era para estar ali na parte de airdrop. Na hora que eu fiz correndo, me confundi. Mas que seja, deixa assim mesmo. Faz parte do jogo. E aí, o airdrop, a gente vai distribuir 100 milhões. Que é muito, mas por um cenário hipotético, beleza, deixa 100 milhões. No mês zero. Aí, agora, no último mês, vai ter em torno de 500 milhões distribuído no total. Porque aí no último mês, você pode ver que aí é os total de tokens distribuídos. Por exemplo, vai ter 5 bilhões para o pool principal, que é a carteira principal, 1 bi para a fundação, para a DAO, 250 milhões vendidos nas corretoras, aí pode ser várias corretoras e parceiros. Os colaboradores vão ganhar em torno de 1,5 bi da moeda, né? Que eu falo a quantidade final, tá? Não estou falando para um usuário só, para um holder não. Tô falando para todos. Baixando. Deixa eu Aqui que. perguntar uma Pode coisa. falar. Pra gente criar o token. Mas qual é porque eu não peguei assim no meio da. É a primeira vez que eu entro aqui, certo? Não, fica tranquilo, pode perguntar. Eu queria saber qual é a função primeiro desse token. Cara, eu criei um token aleatório, tá? O porquê? É só porque é contexto educacional mesmo, tá? Para poder criar algo real. Então, essa ferramenta é para você criar algo real, mas como a gente está no campo educacional agora, a gente está aprendendo, está explorando, eu estou usando de forma aleatória, mas o correto mesmo é usar essa ferramenta para você fazer token de verdade, porque ele tem ferramentas. Depois eu vou mostrar, faltando uns 10 minutinhos para finalizar, eu vou abrir a ferramenta para vocês verem. Eles têm, como é que fala? Opção de você fazer com o mercado em funcionamento. Então, assim, é na rede mainnet mesmo, na rede principal. Como eu estou fazendo só para a gente ter material para a gente começar a aprender e debater em cima, eu fiz um token aleatório. Peguei dados aleatórios, vou jogando aqui dados aleatórios só para a gente debater mesmo. Mas a ideia é quando a gente for fazer o builder, pelo menos fazer na rede de teste, mas for como se fosse um token de verdade. Mas para isso a gente tem que entender a ferramenta. Porque, assim, eu confesso que a ferramenta tem algumas partes que ela é um pouquinho chata de mexer, por ser em inglês. Aí eu não sei se todo mundo vai estar familiarizado com alguns, como posso dizer, contextos. Aí tem que jogar no Google Translate. Eu fiz isso agora à tarde para entender algumas coisas da ferramenta, porque o que eles fizeram? Na verdade, com o mercado de DeFi, tem muita ferramenta agora que antigamente não tinha nome. Então, eu não conhecia ela pelo nome. Aí eu fui ver, isso aqui é isso aqui. Aí eu fui ver agora as coisas que eu fazia antes que não tinha nome, hoje tem. E aí, essas sacadas que a gente tem que ver agora na ferramenta, para quando a gente for lançar um projeto real, a gente joga no Machination antes de partir para o código. E aí, depois que fez a arquitetura e a parte de games ali, a parte mecânica do smart contract para ver se é viável, aí a gente vai para a parte do código. Que aí eu vou convidar o Walter para ajudar a gente nessa parte. Até para trazer essa junção de grupos. Então esse token é aleatório. Eu criei um token de educação, mas assim, de forma aleatória, alguns dados para a gente debater mesmo. Porque assim, tem como pegar templates fiéis lá dentro da ferramenta, só que aí vai ficar algo muito chato. Chato que eu digo no sentido, não vai trazer o debate, porque assim, vou ser bem franco, eu vejo muito isso acontecer nos cursos de. Aqui não é um curso, na verdade, não é, eu nem sou professor. A gente tá aqui, eu sou um líder, na verdade. Mas não, nos cursos de economia que eu já fiz e tá até na faculdade, é muito chato. Tem coisas assim que não tem como gerar debates, porque isso é muito complexo. Então a ideia de ser aleatório é a gente tentar ter esse debate. Porque esse token, por exemplo, ele pode ser um token de uma empresa qualquer.
ou um token de uma DAO também, tá? Aí se tiver qualquer dúvida, vamos ficar à vontade, pode perguntar. Aí tem a questão dos KPIs que eles vão, conforme vocês vão preenchendo a tabela, né, tipo o Excel ali, eles vão gerar esse KPI aqui. Aí essa questão da circulação do token, que isso aqui é legal pra caramba também, porque você consegue, com essa projeção, claro, pode ser que altere alguma coisa, tá, por causa de oscilação de mercado real, né? Mas como a gente está fazendo a projeção, a gente consegue ter um número para apresentar para as pessoas. Porque as pessoas gostam, não é que você tem que cravar, igual eles falam. Ah, eu no mês 33 vai ser 941. Não. Aí você pode colocar uma margem para cima e uma margem para baixo. Mas é provavelmente que chegue nessa margem porque vocês têm dados. Principalmente se vocês for para a área do mercado tradicional, investidores gostam de dados assim. Infelizmente eles gostam de dados reais. Reais que eu falo assim, projeções. Eles não gostam de coisas, eu acho que é. Aqui nessa ferramenta você consegue ver uma projeção e você consegue ver o crescimento. Agora, se você vai para o mercado descentralizado, de DAO e tal, você tem que convencer a pessoa física, que é o usuário que não faz parte do fundo de investimento. Que aí é mais chato ainda, não depende do investidor, por tanto crime econômico que teve, golpes e projetos que no meio sumiram por falta de gestão financeira. Tem muitos investidores do mercado Web3 que são mais chato ainda do que os fundos de investimento. Então é interessante ter essas projeções. Aí aqui você vai colocar as demandas e vai descrever. Por exemplo, lá o meu token, eu vou fazer a recompra do token quando atingir, sei lá, 12 meses, 24 meses. A governança do token, que é como que as melhorias, ajustes, quem vai fazer é a DAO, é a comunidade. Aí, outra questão é para compra de cursos o token. O token vai ser usado para compra de cursos. Assim o aluno vai poder comprar o token e fazer essa conversão em cursos, webinar, workshop. Claro, coloquei aleatório aqui, tá um pouco fora até de contexto, mas só para deixar mais claro essa questão de demandas. Aí coloca na esquerda aqui a demanda e a descrição da demanda. E aqui embaixo, nesse gráfico, a gente tem a estimativa mensal da demanda. Baseado nos cálculos que eles fazem, né, pela ferramenta em si, eles conseguem fazer esses cálculos de previsão de demanda e tal. Eu achei muito legal isso. E aí no último mês, sempre no último mês, dá uma decaída, porque o projeto ele já passou por todas as etapas que ele já ele tinha prometido. E aí nesse último mês é o